Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Billy Joe Daugherty. Suas palavras vão libertá-lo ou aprisioná-lo. Suas palavras porão você para cima ou para baixo. Nós encontramos esse princípio em Números, capítulos 13 e 14, com os 12 espias que Moisés enviou para observar a terra prometida. As palavras de Caleb e Josué levaram o povo de Israel àquela terra, enquanto a confissão dos outros 10 espias condenou-o ao deserto. Vejamos o relatório dessa ocorrência em Números 13, 26 ao 33. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança. Porém os homens com quem eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você é um gafanhoto? É assim que você se vê? Vamos continuar com essa mesma história em Números 14, 1 e 2. Então levantou-se toda a congregação, e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto. Quando pensamos em deserto na América, pensamos em uma terra cheia de arbustos e árvores. Mas o deserto em Judá era rochoso, barrento. Os israelitas disseram: se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto. Verso 2. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor,
e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Versículos 3 ao 10. Quando você lê esses versículos dos capítulos 13 e 14 de Números, você vai e volta de um mau relatório a um bom relatório e vice-versa. Josué e Calebe levantaram-se e falaram aos israelitas o que Deus lhe dissera: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Números 13, 30, 14, 7 ao 9. Deus falou que manava leite e mel da terra, no verso 8. Isso significa que aquela é uma terra de bênçãos, abundância, prosperidade. Leite e mel se referem a todo tipo de coisas boas. Deus havia dito: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares. Deuteronômio 6, 10 e 11. Os israelitas tinham vivenciado o livramento sobrenatural de pragas que incluíam os sapos, os piolhos, as moscas, a peste que matou todo o gado, a saraiva, a completa escuridão por 3 dias e a morte do primogênito dos egípcios. Mesmo havendo pouco tempo desde que os israelitas tinham experimentado o livramento de Deus, eles haviam se esquecido do que Deus havia feito por eles. Quando enfrentaram novos gigantes e problemas, eles voltaram à atmosfera de medo e suas palavras testificaram isso. No entanto, no meio de tudo aquilo, Josué e Calebe disseram: nós somos capazes. Vamos subir à terra agora e tomá-la. Se Deus é por nós, e Ele já disse que é, então somos aptos a tomar a terra. Deus falou a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Números 14, 11 e 12. Moisés intercedeu pelos israelitas: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo rebelde a terra do Egito até aqui. Números 14 e 19. O Senhor aceitou o clamor de Moisés pelos israelitas, dizendo: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, enquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Versículos 20 e 24. Deus não estava muito animado com a atitude do seu povo e assegurou a Moisés que não era ele quem as pessoas estavam rejeitando, elas rejeitaram a mim e a minha palavra.
No verso 28 de Números 14, Deus declarou: assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Em outras palavras, eu vou fazer com vocês exatamente o que disseram a mim. E o Senhor prossegue: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para baixo, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 14, 29 e 30. Deus considerou as pessoas de 20 anos para cima, responsáveis por suas palavras. Eles disseram: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto. Números 14, 2. Deus disse: deixem comigo. Josué e Calebe disseram: somos capazes de subir e tomar a terra. Deus disse: deixem comigo. É por isso que suas palavras são tão importantes. Elas podem libertá-lo ou aprisioná-lo. Em Marcos capítulo 11, verso 23 e 24 diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Há poder criativo na palavra proferida. No início, Deus deu domínio ao homem, Gênesis 1, 26 ao 28. A palavra domínio significa autoridade e poder. A autoridade de Deus foi liberada por meio das palavras que ele disse. Quando ele falou, coisas aconteceram. O texto de Gênesis, capítulo 1, está cheio de manifestações da criação e todas vieram em resposta às palavras do Senhor. Deus delegou sua autoridade e seu domínio na terra ao homem, e tal autoridade e domínio são ativados com palavras. Satanás veio roubar essa autoridade e tentou Adão e Eva a desobedecerem a Deus e a pecarem, e eles o fizeram. Eles foram expulsos do jardim, mas o homem ainda era a imagem e semelhança de Deus. O homem ainda tinha um certo grau de domínio e autoridade como ser humano. Mas a boa nova é que o segundo Adão, Jesus Cristo, veio à terra, pagou pelos pecados do Adão, foi ressurgido dentre os mortos e restaurou o domínio e a autoridade que Adão perdera. Romanos 5,17 diz: porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A palavra de Deus tem poder criativo. Quando o homem foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo, ele recebeu autoridade, domínio e poder para serem liberados por meio das palavras. O poder de escolha está em nossas palavras, e o domínio e a autoridade do Senhor são exercitados por elas. Hebreus 11:3 declara que Deus criou os mundos com suas palavras. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em Números, capítulos 13 e 14, vemos vida e morte como resultado das palavras que foram proferidas. Vida para Josué e Calebe, cujas palavras estavam em concordância com Deus, e morte para os outros 10 espias, cujas palavras estavam em concordância com Satanás. O Salmo 119 e 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz,
e dá entendimento aos simples. Se escondermos a palavra de Deus em nosso coração, guardando-nos do pecado. Quando pusermos a palavra do Senhor em abundância em nosso coração, nós a pronunciaremos com poder e autoridade. As palavras que você diz estão professando vida ou morte, e você terá uma colheita daquilo que fala. Palavras são sementes, e quando são plantadas, crescem. Quando você planta a semente incorruptível da palavra de Deus, 1 Pedro 1,23, colhe a safra da justiça dele. Se você falar de modo negativo, derrotado, desencorajado, declarar palavras cheias de temor, uma colheita negativa aparecerá em sua vida. Suas palavras podem mudar o curso da sua vida. Sua vida está seguindo suas palavras. Quando as pessoas começam a entender o poder que é liberado pelas palavras, para o bem ou para o mal, dizem: "Ah, se eu tivesse descoberto isso antes." A boa nova é que você pode mudar o curso da sua vida hoje. Jesus Cristo comprou você com o sangue dele. O Pai Celestial disse que você é uma nova criatura em Jesus Cristo, seu Filho. Ele declara: "Ponho a minha mão sobre você, e tudo o que a sua mão tocar será abençoado. Você é valioso para mim." Comece a dizer o que Deus fala a seu respeito, concorde com a palavra de Deus. A salvação está amarrada às palavras de sua boca. Mas que diz: "A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração." Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 8 ao 10. Se você realmente acreditar em algo no seu coração, você o dirá com sua boca. Se continuar a dizer aquilo que Deus declara há tanto tempo, aquilo descerá em seu coração até que você acredite. O texto do Salmo 23, 1 afirma: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Comece a dizer: "O Senhor é o meu pastor." Se você disser isso por muito tempo, começará a acreditar que o Senhor é o seu pastor. Isso é verdade, independentemente se você acredita, se fala ou não. Mas, se começar a falar, sabendo que é a verdade, as suas palavras entrarão em seu coração e mudarão seu pensamento. É dessa forma que a sua mente é renovada. Esse princípio é aplicado a todas as promessas da palavra de Deus. Cristianismo é a grande confissão. Confissão é a essência do cristianismo. Na verdade, o cristianismo é muitas vezes chamado de a grande confissão. Em Hebreus 10, 23 está escrito: "Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu." Jesus é o grande sacerdote da profissão da nossa fé. Depois dos 21 dias de oração de Daniel, um anjo dirigiu-se a ele e disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras." Daniel 10, 12. Isso é o que lhe digo: os anjos vêm por meio das palavras que você profere. Se estiver falando de medo, dúvida, desastre, calamidade e descrença, tais anjos simplesmente guardarão as asas. No entanto, se declarar a palavra de Deus com fé, eles ouvirão o que você diz. O Salmo 103, 20 confirma essa verdade. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. A passagem de Provérbios 13, 2 afirma: do fruto da boca cada um comerá o bem,
mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Algumas pessoas têm uma ideia negativa da conotação de estar comendo as palavras. Comer as palavras é uma lei irrevogável, assim como a gravidade. As palavras que você disser afetarão o futuro dos seus filhos, as bênçãos do seu casamento, a saúde do seu corpo, a sua atuação no trabalho e as direções que você tomar. Proste-se em confissão apenas diante de Jesus. Não se proste às próprias palavras, às circunstâncias, às opiniões de outros, ao que acontece no mundo ou aquilo que o diabo diz. Recuse declarar coisas que não são verdadeiras de acordo com a palavra de Deus, que é a autoridade final. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que chegaram até aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Glória a Deus, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.